que ele não está, mas o Senhor está nesse lugar. E as coisas vão fluir da mesma maneira, né? Em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia e junto comigo abra também no livro de Gênesis. Hoje vamos ver o início de tudo, né? O livro de Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis capítulo 25. E o versículo 26. E nós vamos fazer 3 leituras. Então você continua com ela aberta aí que a gente já vai ler mais. Gênesis capítulo 25 e o versículo 26 nos diz: E depois saiu seu irmão agarrado ao seu calcanhar, o calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. Abra ali, vira tua folha, capítulo 27 e no versículo 19, para você entender a passagem. E Jacó disse ao seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me dissestes. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Agora você vai abrir um pouquinho para frente no capítulo 32. E no versículo 27 nos diz: E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Aleluias, louvado seja Deus. Vamos orar agora para que o Senhor dê revelação da sua palavra nessa noite e que você possa entender o que Ele quer falar ao teu coração, meu querido. Senhor, meu Deus, Pai querido, em nome do seu Filho Jesus, eu me coloco na tua total dependência, Senhor. Senhor, eu sei que sem o Senhor eu não sou nada, Pai. E que pelas minhas palavras eu não convenceria ninguém, Senhor. Mas a tua palavra diz que quem convence é o Espírito Santo. E é através desse Espírito Santo que nessa noite eu venho te pedir, Pai. Em primeiro momento que o Senhor neutralize todo o ambiente espiritual desse lugar. E que torne, Senhor, sem efeito tudo que venha a querer atrapalhar os seus filhos de entender a tua poderosa palavra, Pai. Que essa poderosa palavra venha falar ao nosso coração e que possamos entender, Senhor, o que o Senhor quer conosco através da vida de Jacó. Senhor, eu consagro, Senhor, essa palavra, consagra a minha vida, Senhor, nas tuas mãos nesse momento. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo do Senhor. Amém, Jesus. Pode se assentar, meu querido. Essa palavra fala da vida de Jacó e de seu irmão Esaú. Jacó e Esaú, eles eram filhos Isaac, que nós tínhamos falado agora há pouco, né? E de Rebeca, né? E se vocês analisarem toda a palavra, Rebeca, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E eles oravam incessantemente, pedindo ao Senhor por filhos. E tinha uma promessa sobre a vida de Abraão, que ele seria pai de multidões. Mas como que poderia ser pai de multidões se o fruto de suas descendências, a sua esposa era estéril? Então provavelmente aquela palavra que o Senhor tinha dado se exterminaria naquele lugar, naquela hora. Mas a palavra diz que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para voltar atrás com a sua palavra. E quando ele falou que Abraão seria sim pai de multidões, é porque ele resolveria qualquer coisa que estivesse atrapalhando essa palavra que ele lançou sobre a vida de Abraão. E Isaac, casando-se com Rebeca,
ela não podia ter filhos. E eles oraram por 20 anos para que ela pudesse gerar no ventre o fruto de uma oração. E eu penso às vezes, mediante essa palavra, que nós temos algum problema e a gente ora um dia, ora 2 dias, e às vezes até acaba desistindo. E eu hoje me lembro de estar recebendo do Senhor o que eu orei há muitos anos atrás. Estou recebendo. E se eu pedir para você, se você está recebendo, tem pessoas que às vezes nem lembram, porque oraram 1, 2 vezes e pararam de orar e desistiram. Acharam que o Senhor não estava ouvindo a sua oração. E eu vi aqui que eles poderiam fazer como Abraão fez, pegando uma concubina, Agar, e querer adiantar a promessa do Senhor. Mas eles não fizeram. Eles esperaram no Senhor. Eles sabiam que chegaria o tempo em que o Senhor ia os abençoar. E assim vai ser com você, meu querido. Não desista de orar. No tempo certo, o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai honrar a tua oração, porque você coloca o fruto da tua oração naquele que tudo pode. E diz que 20 anos depois, todos os dias eles pedindo um filho ao Senhor. E o Senhor foi tão maravilhoso que Ele não deu só um, Ele deu 2. E Rebeca teve gêmeos, engravidou de gêmeos. E vocês nunca se colocaram nessa situação de às vezes você olhar assim e dizer: nossa, foi melhor do que o esperado, porque eu orei e veio melhor do que eu tinha pedido. Assim é com o Senhor. O Senhor nos surpreende. Eles pediram um filho e ganharam 2. E se você ler toda a Bíblia, o único relato de gêmeos na Bíblia é Jacó e Esaú. E diz na palavra que ela gerou no seu ventre essas 2 crianças. E diz que desde o ventre eles brigavam muito, a barriga delas se mexia muito. E por ser um caso extraordinário, porque até então nunca tinha se ouvido na Bíblia falar de gêmeos, para Rebeca, era uma gestação totalmente diferente do que o normal. Porque ela só tinha ouvido falar de gestações de mulheres de Israel, de conceber um filho. E a barriga dela muito grande, diz que se mexia demais, e diz que no ventre da mãe eles brigavam. E na hora de nascer, a parteira foi lá, que não existia hospital, não existia nada, era só a parteira. Ela foi lá e a hora de nascer, nasceu primeiro Esaú. E diz que Jacó, ele nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. E eu creio que essa parteira deve ter chegado lá em Isaac e deve ter dito: o primeiro saiu, mas o segundo é bem espertinho. Ele já saiu agarrado no calcanhar. Eu acho que ele queria sair por primeiro. Porque tinha uma lei judaica na época que todo o primeiro filho, o primogênito, ele herdava toda a herança do pai, toda a herança familiar. E depois da morte do pai, quem conduziria a família era aquele primeiro filho, o primogênito. Só que ali era um caso extraordinário, porque teria 2 que ia nascer. E diz que eles brigavam no ventre e que ele nasceu agarrado ao calcanhar, como se não quisesse que o outro saísse primeiro, e ele queria sair primeiro. E eu imagino na hora lá, Isaac falou: nossa, esse menino é esperto. Ele já queria passar a perna no outro já na hora de nascer. Então vamos dar o nome para essas 2 crianças. E deu o nome do primeiro a Esaú, que em hebraico significa peludo, homem macho, viril. E para Jacó, que nasceu depois, ele deu o nome, para o segundo ele deu o nome de Jacó, que significa
enganador. Isaac e Rebeca oraram 20 anos para ter os seus filhos. E o segundo carregou o nome de enganador. E eu te pergunto, qual palavra tem saído da tua boca? Porque aqui eu vi uma herança hereditária, uma herança genética, além de genética hereditária, e eu percebo que as palavras têm muito poder. Porque Jacó, chamado de enganador, já desde que saiu do ventre da sua mãe, por causa daquele relato acontecido, acabou afetando toda uma vida de Jacó. Separe e analise como que não foi a vida desse moço. Eu imagino eles lá brincando e, sei lá, jogando bolinha de gude lá e diz: agora é a vez do enganador. Agora o enganador vai vir. Imagine se tivesse escola naquela época, ia fazer a chamada, ele ia dizer: Paulo presente, Esaú presente, Marcos presente. Agora Jacó enganador. Ele criou dentro dele aquelas palavras negativas, criou dentro dele uma identidade de enganador. Quantas pessoas até hoje não carregam identidades de palavras lançadas lá atrás? E a palavra de mãe e de pai tem muito poder. Vocês nunca ouviram falar que diz que praga de mãe pega? Palavra lançada de mãe e de pai tem muito poder. E é só o Senhor que pode quebrar essa maldição. E diz que essas palavras dos pais, ela leva um jugo para a vida dos seus filhos. E uma vez eu vi uma mãe, uma criança correndo e dizia: vem aqui, sua danadinha. E às vezes vocês falam sem saber o sentido da palavra. Vocês sabem o que significa a palavra danadinha? Quem que sabe aí? Quem que já puxou lá no dicionário a palavra danadinho, o que que significa? Palavra danado, lá no teu dicionário, quando você chegar em casa, ou você que está em casa, abra lá. A palavra danado significa condenado ao inferno. E às vezes a gente acha uma palavra assim tão bonitinha. Olha só que bonitinho, que danadinha essa criança. E você está colocando um jugo de condenação ao inferno sobre a vida daquela criança. Quantos de vocês já não viram alguém falar essa palavra? Ou você ouviu o pai: ô seu moleque, vem aqui. Quem que já ouviu isso, essa expressão? É comum no nosso dia. Mas moleque, ele vem da expressão Moloque. Moloque era um demônio lá no passado, que eles faziam tipo uma espécie de um caldeirão, e quando as coisas naquele reino começavam a dar errado, eles sacrificavam crianças a Moloque dentro daquele caldeirão. Eles queimavam as crianças em sacrifício a Moloque. E todas as vezes que chamam moleque, é uma adoração a Moloque, que é um demônio daquela época, um deus daquela época que era adorado. Então, às vezes, a gente fala e a gente não conhece a raiz da palavra, e a gente coloca, às vezes, um julgo, um peso de condenação sobre a vida daquelas pessoas ou daquelas crianças. A boca da gente, a língua da gente tem muito poder. Mas a língua e a boca de um pai e de uma mãe para abençoar tem poder, mas para amaldiçoar também. E às vezes a pessoa carrega uma carga negativa por anos na vida e não sabe que foi às vezes uma palavra lançada pelos pais lá atrás. Quantos não carregam uma identidade do pai falando: isso daí vai virar um bêbado, isso daí vai virar uma prostituta. Quantos pais lançam palavra sobre a vida dos filhos? E hoje, como um culto da família, serve para nós refletir que palavras temos lançado sobre os nossos filhos. Aqui nessa época, Isaac colocou o nome dele de Jacó, e significava enganador. E se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que no contexto da história, ele começou a
questionar o pai dele no horário, no momento da morte. Como a gente leu ali mais para frente. O pai dele pediu para que o irmão fosse pegar uma caça, fosse caçar, porque Esaú era caçador. E Jacó não era nada. Jacó ficava em casa com a mãe ali, com o pai. E o outro foi pegar aquele produto da caça, e daí ele falou: vá lá, caça, faça aqui uma sopa para mim, que eu vou comer essa sopa e eu vou abençoar você. E a partir do momento que eu te abençoar, como meu primogênito, você vai dar sequência. Se eu morrer, você que vai continuar cuidando. Só que ele poderia fazer isso só depois da bênção do pai. Olha a importância da bênção do pai. E hoje eu vejo famílias que os filhos não têm mais o costume de pedir a bênção, de sair de casa e pedir bênção pai, bênção mãe. Eles acham que isso é coisa lá do passado. Mas lá no passado eles faziam mesmo. E quando saía de casa e pedia a bênção do pai e a bênção da mãe, eles iam para trabalhar debaixo da bênção. Eles iam sair até para jogar bola, não saía sem pedir a bênção do pai e da mãe. E hoje em dia ninguém mais pede. Acho que isso é comum. E eu quero te mostrar aqui na palavra que a bênção do teu pai e da tua mãe tem muito poder. Quanto Isaac não abençoasse um dos filhos dele para dar sequência ao trabalho dele que ele tinha mediante aquela família, ele não podia fazer nada, só depois que ele recebesse a bênção. Você, filho que está aqui, você que está em casa, não perca a oportunidade de você pedir a bênção do teu pai. Quantos livramentos você pode ter que você nem imagina se o teu pai te abençoar e a tua mãe quando você sai da casa. Você nunca sabe se você vai voltar, não é mesmo? Mas você sabe que se teu pai te abençoou, tua mãe te abençoou, a proteção do Senhor está sobre a vida tua. O Senhor pode abrir os caminhos para você, se você tem a bênção do teu pai e da tua mãe. A obediência gera a bênção, e a desobediência gera a maldição, diz a Bíblia. E diz que quando Esaú saiu para pegar aquela caça, Jacó, a mãe dele, Rebeca, chegou nele e falou: viu, o teu irmão foi lá pegar uma caça, mas eu tenho uma ideia. Você sempre foi menosprezado pelo teu pai. Ele já te deu um nome, uma identidade de enganador desde que você saiu do meu ventre. Eu vou te dar uma oportunidade, meu filho. Teu pai nunca te enxergou como um homem, mas agora eu vou te ajudar a te dar uma oportunidade. E disse para ele que ela ia cozinhar, fazer um prato, um cozido, e arrumar um produto de caça. E ele ia colocar uma pele, porque o irmão dele era bem peludo, sobre o braço dele. E você vai chegar lá e você vai entregar para o teu pai. E a hora que ele comer, em vez do teu irmão ser abençoado, quem vai ser abençoado vai ser você. Porque quando Deus quer abençoar a tua vida, meu querido, se tiver outro na frente, é você que é o escolhido. E diz na palavra que ele fez isso que a mãe dele tinha orientado. Ele obedeceu à voz da mãe. Foi lá e pegou e enganou o pai dele. E se concretizou o que o pai tinha dado o nome dele, de enganador. Ele enganou o pai dele. O pai dele estava esperando que o irmão Esaú viesse com a caça. E ele chegou lá e até diz na palavra que ele disse: mas não é você. A tua voz está tão diferente. E ele disse: sou eu, pai. E ele foi enganar. Come, pai. Porque o pai dele já estava cego. E não via quem que era quem ali. E ele dizia: come, pai, come para que o Senhor me abençoe. E diz a palavra que quando ele acabou de comer aquele cozido, ele abençoou Jacó. E Jacó saiu. Mudou alguma coisa na vida de Jacó naquele momento? Não. Ele continuou sendo Jacó, o enganador. Assim somos nós. Às vezes nós chegamos e nada muda. Chegamos na igreja, vamos 1, 2, 3, 10 anos e nada muda na nossa vida.
E lá vai nós continuando indo. Porque o que muda não é você querer fazer algo. É quando você tem um encontro com o Senhor. E você vai ver aqui nessas palavras. E diz que quando o seu irmão chegou e descobriu que ele tinha roubado a primogenitura, o direito da herança do pai, o irmão dele ficou muito furioso, quis matar ele. E diz na palavra que a mãe dele falou: você fuja para a casa do teu tio Labão. Você vá para lá e não fica aqui, porque o teu irmão vai te matar se você ficar aqui. Porque ela tinha certeza que quando ele fugisse, a bênção não estava ali na prosperidade das coisas do Pai da terra, estava na prosperidade das coisas do Pai do céu. E diz a palavra que ele fugiu. Ele fugiu e ele chegou no deserto e ele não tinha nem um travesseiro para dormir. E ele pegou uma pedra e colocou aquela pedra e se deitou sobre a pedra e ele adormeceu. E quando ele adormeceu, ele teve uma visão dos céus, que os anjos subiam e desciam sobre aquele lugar. E eu te pergunto, como pode o Senhor dar revelações do céu para um homem que enganou o próprio Pai? E daí você vai entender mais para frente o objetivo de tudo isso. E diz que ele teve uma visão que o Senhor ia guardar. E ele falou: certamente, Senhor, se o Senhor me guardar na minha ida e na volta para retornar ao meu povo, eu te servirei como Deus e chamarei esse lugar de Betel. E até os dias de hoje tem a coluna de Betel. E diz que ele foi para a casa desse tio Labão e lá ele conheceu as suas esposas. Só que quando ele chegou lá, o enganador foi enganado. Ele conheceu as suas esposas e diz que ele amava muito Raquel. E Labão fez uma proposta: você trabalha para mim 7 anos de graça e eu te dou Raquel por esposa. E foi isso que ele fez. Ele deu o couro dele naquele lugar. E ele trabalhou 7 anos naquele lugar de graça. E quando chegou no dia do casamento, diz a palavra que ele amava muito Raquel. E quando ele chegou no dia do casamento, ele foi enganado. Porque Labão não deu Raquel, deu a outra filha, Lia, como esposa. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Ele enganou há anos atrás seu pai. E ele foi enganado depois lá na frente. Na hora dele receber a bênção dele, ele não pegou o que ele estava esperando. Porque era para casar com uma, e na hora ele foi casar e casou com a outra. E ele pegou e chegou e falou para Labão, seu tio Labão, que ele queria a outra esposa. E ele falou que não era costume deles dar a mais nova para casar antes da mais velha. Então que se ele quisesse casar realmente com a outra, ele teria que trabalhar mais 7 anos. E o enganador teve que trabalhar mais 7 anos. De graça. Trabalhou 14 anos para receber Raquel como esposa. E ali ele adquiriu muitos bens depois disso. Porque ele pegou as suas esposas e saiu de perto do seu tio. E diz a palavra que quando ele saiu de perto do seu tio, ele pediu para que voltasse, que o seu tio liberasse ele para voltar lá na sua terra, aonde ele tinha deixado sua mãe e seu irmão. Porque ele pensava: já se passou tantos anos, ou o meu irmão morreu, ele vai me perdoar. Só que tinha coisas que o Senhor precisava tratar na vida dele antes dele retornar. E diz que ele pegou as 2 esposas dele e retornou. Só que no retorno teve um marco na vida dele. E lá em Gênesis 32, 22, aonde a gente leu, eu vou ler até do 22 em diante novamente. Porque o Senhor precisava transformar
o caráter de Jacó. E levantou aquele mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-as e fê-los passar aquele ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó. Mas ainda assim lutou com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: então qual é o teu nome? E ele falou: Jacó. Quero parar aqui. Você percebe que nessa parte ele passou o val de Jaboque. O que é val de Jaboque? Val é um ribeiro no qual você pode passar a pé. E Jaboque era o nome do lugar onde eles estavam. Ele pegou as suas 2 esposas, os seus 11 filhos e todos os seus servos e passou aquele val de Jaboque. E retornou e ficou sozinho. Ele precisava ter um encontro com o Senhor. Ele poderia muito bem dobrar os seus joelhos lá junto com a esposa, com os filhos naquele lugar e com os servos. Mas ele disse: não, vocês vão ficar aqui e eu vou ficar lá, porque eu preciso de um momento de intimidade. Eu preciso conversar com o Senhor. Meu querido, aonde é o lugar? Aonde é o teu val de Jaboque? Qual que é o lugar em que você tem um encontro com o Senhor? Aonde é o lugar que você se derrama, que você luta com o Senhor? Diz aqui na palavra que ele lutou para receber a bênção dele. Diz que ele foi tocado na coxa. E quando ele foi tocado na coxa, foi deslocado aquela juntura do nervo da coxa, hoje chamando-se nervo ciático. Quem que nunca teve dor de nervo ciático aqui? É triste, não é? É uma dor horrível. E diz nessa palavra que esse anjo tocou na juntura da coxa, no nervo ciático dele e deslocou do lugar. E mesmo assim, com aquela dor horrível, quase que não conseguindo, ele continuou a lutar e diz que já subia alva, seria na madrugada. E você às vezes ora um pouquinho, 10 minutos e já quer a tua bênção, e diz que aqui ainda pela madrugada ele orava. Ele buscava incessantemente e ele lutava porque ele queria a bênção dele. Ele não queria voltar para a cidade dele, para os irmãos dele, na mesma maneira do que ele saiu. E eu achei mais bonito que quando ele disse: não te deixarei ir se você não me abençoar. Quantas vezes você falou isso para Deus já? Senhor, eu não saio desse quarto de oração enquanto o Senhor não me abençoar. É luta, querido, é oração. Não é chegar ali e ficar 2 minutinhos com o joelhinho dobrado, ou de pé mesmo, porque às vezes tem preguiça de dobrar o joelho. Muitas vezes nós terciarizamos a nossa oração, pedimos para que outros orem por nós, como fez um dia o Faraó, que chegou em Moisés e dizia: você pode ir lá adorar esse teu Deus, mas ore por mim. Por que ele não pôde ir lá e fazer também o que Moisés fazia? Ele só queria que Moisés orasse por ele, mas ele não queria orar pelo Deus de Moisés. E eu percebo nessa palavra que já na madrugada ele lutava com aquele anjo, e ele dizia: eu não vou deixar você sair daqui se eu não receber a minha bênção. E o mais bonito que o anjo pediu para ele: qual que é o teu nome? Qual que é o teu nome? Qual que é a tua identidade? Do que te chamaram no passado? Aqui ele falou: o meu nome é Jacó, o meu nome é enganador. Quem sabe lá na tua oração você diz: o meu nome é o cachaceiro, o meu nome é aquele que fuma, parece um chaminé, o meu nome é aquela que não sai da boca de fumo.
Como que as pessoas têm te enxergado lá fora? Qual que é a tua identidade lá fora? Do que as pessoas, como a forma com que as pessoas têm te olhado? Diz nessa palavra que ele chegou, o meu nome é Jacó. E o anjo respondeu, então disse, não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como um príncipe, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Quando você tem um encontro com o Senhor muda a tua identidade, muda a forma do que como as pessoas te verem. Ele transforma o teu caráter. Perceba que Jacó andou por muitos anos sem o caráter dele ter sido transformado. Mas quando ele chegou na presença do Senhor, ele teve o caráter transformado. Labão, seu tio, não conseguiu transformar o seu caráter. Raquel, que ele amava muito, sua esposa, e Lia, sua esposa, não conseguiram transformar o caráter de enganador de Jacó. Mas quando ele chegou na presença do Senhor, o Senhor transformou o seu caráter, mudou a sua vida. E eles não viram mais ele como Jacó, e sim como Israel. E Israel significa pai de multidões. Sim, nós quando chegamos na presença do Senhor, Ele muda o nosso caráter. Quando nós temos aquele encontro extraordinário, como teve Jacó com Deus, nós aprendemos sobre uma grande transformação que acontece dentro de nós. E primeiro as coisas têm que acontecer dentro de nós, para depois através de nós. Porque primeiro, se o Senhor não moldar você, como que você quer ajudar os outros? Porque a tua identidade ainda vai estar prevalecida. E quando olharem para você, o fulano de tal era isso, era aquilo, diga, eu era com muito orgulho, mas eu tive um encontro com o Senhor, eu lutei contra as minhas vontades, e o Senhor prevaleceu, e hoje eu não sou mais aquela pessoa, e você também não pode ser mais isso. Tem um encontro com o Senhor como eu tive. O Senhor transforma, o Senhor liberta cativeiros, o Senhor transforma caráter daqueles que já estavam perdidos, enganados. Quem sabe estão olhando você como uma pessoa que não vale R$1, desenganada por todos aí. Aquele ali não vale nada, aquele ali não gosta de trabalhar, aquele ali é sustentado pelos outros. Tenha um encontro com o Senhor, meu querido, que Ele vai transformar a tua vida. Jacó, ele aprendeu desde cedo a usar todos os princípios para conseguir o que ele queria. Ele conseguiu usar das suas artimanhas para enganar o seu pai. Ele conseguiu, quem sabe quantos vocês já conhecem que não são assim, que para conseguir o que querem tentam de tudo. E o caráter deles cada vez vai mais para a lama, mais afundando. E você percebe que Jacó, ele era inconstante. Ele maquinou o mal junto com a mãe, enganando o próprio pai. O irmão dele ficou, e a bênção do seu pai ficou para o seu irmão. A bênção física, a bênção das coisas que ele tinha adquirido. Mas a bênção espiritual ficou sobre a vida de Jacó, depois que ele teve o seu caráter transformado. A sua própria mãe ajudou ele a maquinar o mal. E depois dessa história, que começou tudo errado, teve um final feliz. Porque através da vida dele, hoje nós estamos aqui. Nós somos descendentes de Jacó. Ele teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel.
E se você vê na história, aquele povo de Israel são descendentes dos filhos de Jacó. Está lá ainda. Começou tudo errado. Não importa como você começou. Importa que se você tiver um encontro com o Senhor, Ele pode te transformar. Ele pode te mudar. Ele pode mudar o quadro da tua vida. Ao você se encontrar com Deus no Val de Jaboque, coisas começam a acontecer. Identidades começam a ser reveladas. Ele se via com um trauma ainda de criança. Ele teve que ser curado com traumas interiores que ele carregava, com o nome que o pai dele deu, de enganador. Deus teve que curar feridas interiores da vida de Jacó. O Senhor quer curar feridas interiores, delegado que deixaram para vocês. Tem pessoas que não foi o pai, não foi a mãe que falaram palavras que ofenderam, mas você carrega um trauma do irmão, de uma irmã, ou carrega trauma de alguém que você amava muito e que te falaram palavras que te ofenderam. E você tem guardado isso por muitos e muitos anos. E essa ferida interior só pode ser curada quando você tem um encontro com o Senhor. O Senhor quer curar esses traumas, essas feridas, assim como Ele curou essa ferida de Jacó. A partir daquele momento, Jacó não foi o mesmo homem. A partir do momento que nós revelamos a nossa identidade, o Senhor sabia que ele tinha enganado. O Senhor sabia que ele carregava esse trauma desse nome dele, de enganador, por muitos anos. O Senhor pediu porque Ele queria ouvir da boca de Jacó: qual que é o teu nome, qual que é o teu problema, qual que é a tua identidade que te enxergo. Porque o Senhor queria curar. Às vezes você pensa que você vai largar sozinho o vício da bebida, o vício do cigarro, e o Senhor só quer ter um encontro particular com você na madrugada e curar, assim como Ele curou esse trauma. Aqui Ele disse: ó Senhor, meu nome é Jacó, enganador. E o Senhor falou: não é mais Jacó o enganador. Ninguém vai mais te ver como Jacó enganador. A partir de hoje você será Israel, porque você lutou comigo. Não aceite mais essas palavras que têm lançado sobre você. Não aceite mais esses traumas que ficaram na tua vida, que tem te amarrado no teu passado. Vá para o teu quarto de oração. Vá para o teu Val de Jaboque, que tem um particular com o Senhor. Revele para o Senhor qual que é as tuas fraquezas. Jacó teve que revelar qual que era a fraqueza dele naquele instante, para que o Senhor pudesse curar ele. Revela para o Senhor lá no teu íntimo, lá no teu quarto, qual que é as tuas fraquezas. E o Senhor vai estar lá. Vai ser... Não vai. Eu percebi nessa palavra que ele teve que lutar muito contra isso. E diz que, como prova que o Senhor lutou com ele, a partir daquilo ali, ele ficou manco da perna. Por que será que ele ficou manco? Para que toda vez que ele andasse, ele teve que começar a andar com muleta. E toda vez que ele andasse, ele lembrasse que ele lutou com o Senhor. E que ele não é mais o enganador, que agora ele é o pai de Israel. Ele não é mais enganador. Ergue tuas mãos e diga: eu não vou ser o que a sociedade diz que eu sou. Eu sou filho do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Você não é enganador. Você não é o bêbado. Você não é mais a prostituta. Você não é mais o que estão vendo você lá fora. Você não é mais o mal pagador de conta. Você não é mais o desempregado. Você não é mais aquele que vive nas costas dos outros. Agora você é filho do Senhor. Você vai ter um encontro com o Senhor. Você vai lutar contra as tuas vontades, mas você vai prevalecer contra elas.
Você vai falar tuas fraquezas para o Senhor e deixar o Senhor transformar a tua vida, transformar o teu caráter. Não que Ele vai mudar hoje teu nome, mas Ele vai dar um novo sentido para a tua vida. Ele vai dar um novo rumo para a tua vida. Deus, Ele está sempre pronto para nos transformar e para transformar qualquer caráter deformado. Ele é especialista em transformar caráter deformado. E Ele é campeão diante de todas as nossas adversidades. Se você colocar, meu querido, a tua vida nas mãos do Senhor, eu tenho certeza que Ele vai fazer isso. Um dia Davi orou, lá em Salmos 51:10, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A transformação de caráter de um homem começa então, meu querido, de dentro para fora. Primeiro Deus teve que transformar em Davi um coração novo, para que depois ele fosse aparentemente visto a sociedade mudada. Primeiro o Senhor vai te mudar de dentro para fora, para que depois as pessoas possam ver a mudança da tua vida. Assim aconteceu comigo e assim aconteceu com muitos. Então nunca esqueça, peça para o Senhor renovar um coração limpo, um coração puro, um coração disposto a amá-lo e a buscá-lo em todo tempo e fora de tempo. Que nessa noite você possa entregar a tua vida do Senhor e fazer desse lugar um lugar onde você vai ter um encontro com o Senhor. E diz que quando ele teve aquele encontro com o Senhor, ele chamou aquele lugar de Peniel, porque viu Deus face a face. Veja Deus face a face, meu querido. Que você possa, hoje você não vai chamar algum lugar de Peniel, mas você pode dizer: aquele dia que me levaram, que me convidaram para ir para um culto, foi um dia que eu vi Deus face a face. Aquele dia que me convidaram para uma célula, eu fui e ouvi a palavra do Senhor. O Senhor teve um encontro comigo e eu vi o Senhor face a face. Que você tenha um dia que você possa contar para alguém que a partir daquele dia você viu o Senhor face a face. Seria essa a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que você venha guardar ela no seu coração. E que você não venha ser só um ouvinte, mas um praticante. Não esqueça, cuide das palavras que saem da tua boca, porque as palavras têm poder para abençoar e para amaldiçoar. Cuide o que você vai falar para os teus filhos. Filhos, peçam a bênção do pai e da mãe antes de sair de casa. A bênção do pai e da mãe tem muito poder. Você pode ser livre de muito mal se você pedir a bênção. Volta ao sistema antigo, que esse, quando ele te abençoa, vem a bênção do pai lá de cima para a tua vida. E que você venha ter uma mudança de caráter. Chega, deixa para trás, esquece tudo aquela vida e comece uma vida nova com o Senhor. Que você venha se encontrar nesse momento que nós vamos fazer uma oração agora. Que você venha fazer dessa oração um lugar onde você vai ver Deus face a face. Que você vai lutar com o Senhor e vai prevalecer. E que nesse momento o Senhor olhe para você e peça qual que é o seu nome, qual que é a sua identidade. Eu curo identidade, eu revelo caráter e eu faço uma transformação